Olá, pessoal. Meu nome é Ellen de Souza. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Irei apresentar um seminário intitulado Desafios da Amostragem e Monitoramento de Microplásticos no Ambiente Aquático. Na introdução, irei falar um pouco sobre plástico, características, aplicação na indústria, produção global, processos de degradação. No tópico de microplásticos, será fontes de obtenção, detecção e monitoramento, interação entre microplásticos e o meio ambiente, mecanismos de interação. Na seção 3, estudo de sorção e dissorção. E considerações finais. Bom, plásticos são materiais formados pela união química de monômeros através de uma reação chamada polimerização, originando o polímero. Temos aqui um monômero de eteno, que a partir da polimerização de adição dá origem ao polietileno. Materiais plásticos são bastante versáteis, e isso se deve ao seu baixo custo de produção, alta durabilidade, maleabilidade e resistência mecânica. Essas características permitem que esses materiais sejam amplamente empregados em aplicações industriais, comerciais e municipais. Trouxe alguns exemplos de utilização. O polietileno ele é utilizado na fabricação de fraldas, frascos, garrafas e embalagens. O polietileno ele é empregado na fabricação de cadeiras, caixotes e tecido não tecido, que mais comumente conhecido como TNT. O PVC ele está presente em cabos, né, como revestimento dos fios de cobre, em sapatos de segurança e em materiais médico-hospitalares, como cânula, que é utilizada em traqueostomia, em traqueias, que é utilizada na anestesia geral, e em equipos, que são utilizados para a administração de soro e medicações intravenosas, entre outros. As características desses e outros materiais plásticos também podem estar associadas à sua onipresença no meio ambiente. A produção global do plástico cresce exponencialmente ano após ano e já excedeu 350 milhões de toneladas, tendo sido produzido em 2020 um montante de 367 milhões de toneladas. Desse montante produzido, estima-se que 13 milhões de toneladas acabam em rios e oceanos por meio da atividade antropogênica, que é aquela atividade causada pelo homem. Uma vez no ambiente, esses materiais plásticos estão sujeitos à ação mecânica das ondas, à fotodegradação, oxidação e à biodegradação, tornando os plásticos cada vez mais frágeis, levando a rupturas em suas estruturas. Essas rupturas dão origem a fragmentos ou partículas menores. Essas partículas, que possuem tamanho entre 1 micrômetro e 5 milímetros, são denominadas microplásticos. Mediante a situação, estima-se que em 2050 a quantidade de microplástico presente no oceano e em rios será superior à quantidade de peixes. Quando os microplásticos eles são formados de maneira não intencional, a partir da degradação de materiais maiores ou macroplástico, eles são ditos microplásticos de origem secundária. Em contrapartida, quando eles são produzidos de maneira intencional, eles são ditos de materiais de microplástico de fonte primária. A presença desses microplásticos, sejam eles de origem primária ou de origem secundária,
desencadeou discussões sobre possíveis implicações para a saúde humana e para a saúde animal, visto que alguns estudos mostram que os microplásticos podem causar uma deficiência energética, redução da taxa de ingestão, deficiências reprodutivas e o aumento da mortalidade em animais. No entanto, ainda existem lacunas relacionadas à qualidade dos estudos de ocorrência de microplástico em matrizes aquáticas, uma vez que até o presente momento não foi estabelecido métodos padrão de amostragem, de extração e identificação para microplásticos. Então, quais são os desafios encontrados na detecção e monitoramento desses microplásticos? Na literatura, são reportados 3 principais métodos de amostragem. Ela pode ser feita através de rede de arrasto, que consiste em arrastar uma rede por determinado tempo. É reportado na literatura esse tempo de arraste de 1 minuto até 145 minutos. Existe essa variabilidade reportada na literatura. Como rede de arrasto, eu trouxe aqui um exemplo da rede de zooplâncton. Essa manta da rede, ela possui diversos tamanhos. E os trabalhos encontrados na literatura, o tamanho dessa manta varia de 38 a 333 micrômetros. E o tamanho utilizado vai depender, né, do tamanho-alvo de microplástico do estudo. Após o arraste dessa rede, né, no corpo hídrico, os microplásticos irão ficar concentrados nesse copo aqui. E depois ele vai ser transferido para um frasco e levado para o laboratório para as demais análises. O outro método de coleta é o método por balde ou garrafa, que consiste em levar o balde ou a garrafa até o corpo hídrico, né, encher e passar o conteúdo do balde ou da garrafa por uma peneira. A quantidade de vezes que esse processo vai ser repetido vai depender do volume de amostragem do estudo. As bombas também são utilizadas, né? Também é um método viável para amostragem e elas possibilitam amostrar um maior volume de água e em diferentes profundidades. Embora possa ser filtrada maiores quantidades em volume e diferentes profundidades, na literatura a gente tem que o volume filtrado a partir de bombas foi de no máximo 3 minutos. Isso se deve ao fato de que a utilização de bomba ela tem uma limitação, né? Como é necessário uma fonte de energia próxima para que ela venha funcionar, talvez então não seja utilizado com mais volume para coletar maiores volumes. Bom, na literatura existe uma recomendação que é expressar a concentração de microplástico em itens por litro quando o volume filtrado for menor que 1.000 litros. E quando o volume filtrado for maior que 1.000 litros, recomenda-se expressar a unidade de concentração de microplástico em itens por metro cúbico. No entanto, essa recomendação ela não é muito utilizada, né? Apenas alguns autores utilizam essa recomendação e acaba tornando difícil a comparação entre estudos realizados ao redor do globo. Seguindo a etapa de amostragem, tem-se a etapa de extração. Então, uma vez que a amostra está no laboratório, ela é submetida primeiramente a uma etapa de peneiramento. A malha utilizada nessa peneira, mais uma vez, vai depender do tamanho-alvo de microplástico do estudo. Nessa primeira etapa, também pode ser realizada uma primeira inspeção, na qual pode ser removido partículas maiores que 5 milímetros. Em sequência, esse material vai passar por uma remoção de matéria orgânica. Essa remoção ela pode ser por digestão ácida, alcalina, oxidativa ou digestão enzimática.
os métodos mais reportados, mais encontrados, são digestão com peróxido e o processo Fenton. Após a remoção da matéria orgânica, os microplásticos então vão passar por uma separação por densidade. Sabe-se que a densidade dos microplásticos está entre 0,8 e 1,7 gramas por centímetro cúbico. Então, é utilizado uma solução salina de densidade superior à densidade do microplástico. Essa solução salina, ela será colocada em contato com o microplástico, com a amostra, e depois ela será levada a um funil squib, onde ficará por 24 horas, né? Nesse processo, espera-se que o sedimento e a matéria orgânica presente na amostra ele seja decantado, enquanto os microplásticos eles flotem ou flutuem. Os sais mais utilizados para esse procedimento são cloreto de sódio, brometo de sódio, iodeto de sódio e brometo de zinco. No entanto, Quinn e colaboradores realizaram um estudo e revelaram que o iodeto de sódio e o brometo de zinco, eles são mais eficientes na separação de microplásticos com maiores densidades. O sal mais utilizado é o cloreto de sódio, porque ele possui um baixo custo, baixa toxicidade ao homem e ao ambiente e alta disponibilidade. Enquanto o iodeto de sódio e o brometo de zinco, além de possuírem um alto valor, eles também são tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente. Após as 24 horas, o material que foi decantado ele vai ser cuidadosamente escoado e, em seguida, o material a porção que contém os microplásticos, ela será filtrada e aqui haverá uma membrana, né, na qual os microplásticos serão contidos. Então, será obtido algo próximo com isso daqui. Já para a etapa de identificação de posse da amostra, será realizado um processo de contagem. Essa contagem ela é visual e microscópica. Alguns parâmetros são adotados para que essa contagem seja realizada, como a forma do microplástico, no caso, se ele é um fragmento, se é uma fibra, se é uma microesfera. Aqui a gente pode observar a presença de fibras. Também é utilizado como parâmetro para essa contagem as cores, que pode ser vermelho, incolor, azul, amarelo, enfim, qualquer outra cor. Aqui eu posso enxergar uma azul e talvez um meio preto, algo assim. E também é utilizado o tamanho. No entanto, essa inspeção visual ela pode gerar uma classificação incorreta dos microplásticos, causando a superestimação, que ocorre a partir da identificação de um falso positivo. O que seria um falso positivo? Um falso positivo é quando uma partícula ela é erroneamente identificada como microplástico. A outra situação é a subestimação, que é quando se identifica um falso negativo, ou seja, quando uma partícula de microplástico ela deixa de ser considerada na contagem. Já para a identificação da matriz polimérica, algumas técnicas podem ser utilizadas, como espectroscopia vibracional, análise termogravimétrica, cromatografia por exclusão e técnicas de microscopia eletrônica. No entanto, as técnicas mais consolidadas são espectroscopia por infravermelho de transformada de Fourier, o FTIR com atenuação de reflectância total e o micro FTIR. E qual análise deve ser utilizada? Para escolher a análise de identificação melhor para a amostra, vai ter que ser considerado o tamanho desse microplástico. Para atenuar o problema de contagem,
dos microplásticos, um trabalho foi realizado por Bertoldo et al. No Laboratório de Processos Ambientais e Contaminantes Emergentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Utilizando-se imagens digitais e tratamento quimiométrico, visou desenvolver um método que fosse capaz de contar os microplásticos contidos na amostra a partir de suas cores. Então, foi utilizado uma caixa para aquisição de imagens e foram feitas imagens das membranas obtidas a partir do processo, né, de amostragem e extração. Essa imagem ela foi processada em ambiente MATLAB utilizando uma rotina chamada imagens GUI. Essa rotina, ela você seleciona, né, a região que você quer estudar e essa rotina ela transforma aquela região em um histograma de cores. Ela decompõe a tua imagem num histograma de cores. De posse desses histogramas, pode ser realizado, então, os modelos de regressão. Nesse trabalho foi utilizado o PLS, o Partial Least Square, que é o mínimos quadrados parciais. Foi utilizado para a seleção de variáveis o ISPA, no caso é o algoritmo das projeções sucessivas em intervalo. Nesse quadro aqui, nessa tabela, a gente tem os melhores modelos para cada cor de microplástico, tá? Então, segundo os autores, o método desenvolvido ele tem um grande potencial para a substituição da inspeção visual, evitando a subjetividade do analista e reduzindo o tempo de análises futuras. Pesquisadores buscam entender de que maneira esses microplásticos interagem com o meio ambiente, tendo em vista que há outros tipos de contaminantes que podem ser encontrados nesse ambiente, como fármacos, produtos de higiene pessoal, agrotóxicos, metais pesados e micro-organismos. Para ter altura, existem 3 fatores que determinam a interação entre os microplásticos e os contaminantes, que são fatores ambientais que englobam o pH, matéria orgânica dissolvida, força iônica, as propriedades dos polímeros, como cristalinidade, tipo de polímero, tamanho da partícula e área de superfície, e também leva em consideração a propriedade dos contaminantes, que no caso de Altugoda, estava trabalhando com contaminantes orgânicos. Então, foi considerado o coeficiente de partição octanol-água, que determina o grau de hidrofobicidade do contaminante. Os principais mecanismos de interação entre microplásticos e contaminantes orgânicos são interações hidrofóbicas, interações pi-pi, interações eletrostáticas, interação de Van der Waals, ligação de hidrogênio e difusão de poro. Nas interações hidrofóbicas, é descrita a atração entre 2 substâncias apolares ou levemente polares, fazendo com que se agreguem ou se agrupem. Como a maioria dos microplásticos encontrados no ambiente possuem característica hidrofóbica, essas interações elas tendem a ser dominantes na absorção, especialmente para contaminantes orgânicos igualmente hidrofóbicos. As interações eletrostáticas elas são causadas pela atração entre as partículas com cargas opostas ou a repulsão por moléculas com a mesma carga. As ligações de hidrogênio são interações específicas envolvendo o íon hidrogênio que se liga com um átomo fortemente eletronegativo. Essa interação influencia na absorção quando há presença de grupos funcionais com propriedades doadoras e receptoras de próton. Embora a ocorrência desse mecanismo seja bastante limitada para uma ampla gama de polímeros, para alguns polímeros essas ligações aumentam significativamente a interação com os contaminantes emergentes.
ambientais. As forças de Van der Waals são interações intermoleculares fracas não específicas. Geralmente, polímeros alifáticos interagem com compostos orgânicos por meio de forças de Van der Waals, devido à presença de grupos funcionais não específicos. Desculpa. As interações do tipo pp ocorrem ligações não covalentes consideradas fracas entre moléculas aromáticas. A extensão dessa interação irá depender da presença de grupos aromáticos tanto na estrutura do polímero quanto na estrutura do contaminante. Além dessas interações intramoleculares, temos a difusão de poro, que é um mecanismo de difusão dos contaminantes nos poros dos microplásticos. E diversos estudos da literatura reportam que esse mecanismo ocorre principalmente entre contaminantes orgânicos e plásticos vítricos, resultando no preenchimento dos microporos pelos contaminantes. Rajanazatovo e colaboradores realizaram experimentos de adsorção e desorção utilizando o polietileno de ultra alta peso molecular e 3 tipos de fármaco: um antihipertensivo, o propanolol, um antidepressivo, que é a sertralina, e um antibiótico, o sulfametoxazol. O volume total utilizado em todos os ensaios foi de 40 ml. A razão microplástico solução de fármaco foi de 1:5 massa-volume, aí a duração dos experimentos foi de 96 horas. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Para a cinética de adsorção, foi utilizada uma concentração inicial de fármaco de 60 microgramas por litro. E para as isotermas de adsorção, foram utilizadas concentrações de 1, 10, 20, 50 e 100 microgramas por litro. Como resultado da cinética de adsorção, eles utilizaram para fazer o ajuste um modelo de pseudo-primeira ordem e um modelo de pseudo-segunda ordem. Ambos os modelos obtiveram bons ajustes de acordo com o coeficiente de determinação. No entanto, o modelo de pseudo-segunda ordem foi ligeiramente melhor que o modelo de pseudo-primeira ordem. A porcentagem de fármacos sorvida para a sertralina foi de 28,61%, para o propanolol 21,61% e para o sulfametoxazol 15,31%. Isso após 96 horas de experimento, o que é equivalente a 4 dias. Para as isotermas, foram utilizados 2 modelos para o ajuste dos dados, que foi o modelo de Freundlich e o modelo linear. Os 3 fármacos obtiveram um melhor ajuste para o modelo de isoterma linear, indicando que o tipo de interação entre os fármacos e os microplásticos é do tipo interação hidrofóbica. No entanto, o sulfametoxazol ele é conhecidamente hidrofílico e apresenta um logaritmo de coeficiente de partição octanol-água menor que 2. Para os experimentos de desorção, foi utilizado o taurocolato de sódio com concentração de 15,5 milimolar para simular o trato digestivo de alguns organismos aquáticos. Nas primeiras 3 horas de experimento, a sertralina ela teve uma percentagem de desorção de aproximadamente 3,5%, enquanto o propanolol ele teve aproximadamente 8% de desorção com apenas 3 horas. Decorridas 48 horas do experimento, foi observado um acréscimo nessa percentagem de desorção,
que atingiu para a sertralina aproximadamente 4%. Em contrapartida, o propanolol ele não foi observada maior desorção decorridas 48 horas. Para o sulfametoxazol, não foi observado desorção durante as 48 horas de experimento, o que indica que a interação do sulfametoxazol com os microplásticos ela é de natureza irreversível, e esse fato pode estar associado ao seu caráter hidrofílico. Por fim, a absorção irreversível do sulfametoxazol em polietileno sugere que pode haver uma diminuição no potencial de bioacumulação. Pode haver uma diminuição no potencial de bioacumulação de fármacos hidrofílicos em tecidos de organismos aquáticos. Esse estudo ele também traz que quando os organismos aquáticos fazem ingestão de microplásticos contaminados com fármacos hidrofóbicos, eles podem atuar como transportadores desses fármacos em tecidos. Bom, como considerações finais, temos que o principal meio de geração de microplásticos é a fragmentação de plásticos presentes no meio ambiente aquático. Diversos esforços vêm sendo realizados numa padronização de metodologias de amostragem, extração e identificação de microplásticos. Isso é bem importante, uma vez que será mais fácil comparar os estudos realizados ao longo do globo. Os estudos de adsorção demonstraram que os microplásticos podem atuar como transportadores de contaminantes orgânicos, em especial os compostos orgânicos hidrofóbicos. E é importante estudar a interação entre microplásticos e contaminantes orgânicos hidrofílicos a fim de verificar se as interações são realmente irreversíveis para mais tipos de contaminantes orgânicos hidrofílicos. Gostaria de agradecer a atenção de todos e também gostaria de agradecer ao grupo do Laboratório de Processos Ambientais e Contaminantes Emergentes da URGS. Eu deixo aqui o meu e-mail para remoção de dúvidas. E se você gostou do conteúdo desse seminário, gostaria de indicar o Instagram do LAPACE, onde são sempre publicadas novidades sobre o tema que eu acabei de falar. Obrigada.